Alguém comentou que a internet não está muito boa, né? Só para variar. Beleza, pessoal. Eu trabalhei na aula passada semântica e eu até comentei naquele dia, olha, eu não vou trabalhar tudo, porque eu considero que há algumas categorias mais complicadas, e se eu jogar tudo hoje, talvez vocês não acompanhem bem. Então, como eu já expliquei aqui na aula hoje, eu falei sobre sinônimo e antônimo, hipônimo e perônimo, falei sobre polissemia, sobre ambiguidade, sobre duplo sentido. E aí eu inseri alguns vídeos lá no AVA, enfim, né? Vocês têm esse conteúdo também por meio de artigos. Vocês receberam uma gramática não pelo AVA, mas eu encaminhei acho que uma ou duas gramáticas para vocês. Então há material para vocês estudarem, há como vocês assistirem videoaulas e revisarem. Só que naquela oportunidade eu não expliquei tudo. Eu deixei duas categorias para hoje, que são paronímia e homonímia, que são as últimas duas categorias da semântica. Categorias que eu digo são os recursos, né? Que a gente utiliza ali para entender melhor um texto por meio desses recursos. E aí eu vou explicar então hoje esses dois conceitos, o conceito de paronímia e o conceito de homonímia. Por que eu deixei para o final? Porque esses dois conceitos, eles trazem consigo algumas pegadinhas da língua portuguesa. Tem umas coisinhas que a gente, às vezes, se enrola ao escrever, principalmente, e eles fazem parte, ou seja, essas pegadinhas, né, fazem parte dessas categorias. Como, por exemplo, o uso dos porquês. O uso dos porquês é um drama. Não na fala, obviamente, mas é um drama na escrita, porque é uma palavra... Na verdade, não é uma, né? São palavras que nós usamos muito. E para a escrita, o uso dos porquês decorre de algumas regras, né? Então, eu deixei para hoje. E também há algumas outras pegadinhas, como, por exemplo, o afim junto, o afim separado, o mas e o mais. Então, essas pegadinhas da língua portuguesa, capciosas, né? Perigosas, eu deixei para hoje porque elas estão no campo da paronímia e da homonímia, tá? Então, deixei para hoje porque é muita regrinha. Então, já aproveito para avisar que hoje é aquela aulinha de português cheia de regrinhas e pegadinhas, tá? Que não é geralmente uma aula muito atrativa para ninguém, mas é necessária, né? Vocês têm idade para saber que na posição que vocês estão de ensino superior, querendo entrar no mercado de trabalho, talvez alguns querendo fazer concurso, daqui a pouco tendo de fazer TCC, vocês vão ter que, hora ou outra, utilizar-se da língua escrita na sua forma padrão, né? E essas pegadinhas, elas dizem muito sobre a pessoa que escreve, né? Quando a pessoa domina essas regrinhas, isso faz da pessoa ali uma pessoa mais bem vista socialmente. Então, essa aula tem essas coisinhas hoje, tá? Já aproveito para avisar. Então, preparem ali a paciência até, né? Porque eu sei o quanto a língua portuguesa pode ser, em algumas questões, assim, como eu posso dizer? Complexa, né? E essa complexidade, às vezes, causa um certo... Enfim, nem todo mundo gosta. Mas vamos lá, então. Avisados já estão. A primeira coisa que eu quero começar aqui com vocês é falar um pouquinho sobre a questão da paronímia. O que seria a paronímia? Ou, na verdade, o que seriam os parônimos, né? Que são as palavras que estão dentro do conceito de paronímia. E eu vou ler, então, um conceito aqui para vocês. Vou apresentar um conceito de paronímia. Os parônimos, né? Ou seja, parônimos são palavras que compõem ali o campo da paronímia. São palavras que têm significados totalmente diferentes. Assim, são palavras duplas, elas têm conceitos totalmente diferentes, mas elas têm uma escrita muito, muito parecida.
Nesse sentido, elas acabam por gerar confusões. Por quê? Porque apesar de terem sentidos completamente diferentes, não digo nem opostos, eles são diferentes, são sentidos que não têm nada a ver um com o outro, né? Na hora da escrita, geralmente uma ou duas letrinhas somente diferenciam essas palavras. Então, eu trouxe um exemplo clássico aqui de parônimos, né? Cumprimento e comprimento. Cumprimento e comprimento são parônimos na língua portuguesa. Por quê? São palavras que não têm nada a ver em termos de sentido. Ou seja, o que uma diz não tem nada a ver com o que a outra diz. E essas palavras, elas têm uma escrita muito parecida. O que difere uma da outra? Uma única letra. Né? No sentido de que cumprimento é uma saudação que um indivíduo faz ao outro, e comprimento é uma medida. Então, isso define o que é um parônimo, e há inúmeros parônimos na língua, assim, há centenas deles, né? E hora ou outra, há uma confusão entre um e outro, porque eles são realmente muito parecidos. Um outro exemplo de parônimo aqui. Peão e peão. Isso ali é um parônimo. O peão com é um domador de cavalos. Algumas pessoas dizem trabalhador rural. Enfim, a palavra tem esses sentidos. E o peão com i é um tipo de brinquedo infantil. Né? Ou seja, não há nada a ver, não há nenhuma relação entre os sentidos. As palavras são escritas de maneira idêntica? Não. Elas têm um detalhe, né, que as diferencia, que é uma letra. Só que essa letra muda tudo. E aí eu trouxe só um quadrinho aqui, que eu não sei nem se vai ficar legal. Se ficou legal para vocês lerem, talvez não. Mas de alguns parônimos clássicos, assim, né, que causam, às vezes, um certo estranhamento, né? Então eu tenho absolver e absorver, aprender e apreender, área e área, arrear e arriar, cavaleiro e cavalheiro, comprimento e cumprimento, como eu já acabei de falar, deferir e diferir. É uma série de parônimos que estão aqui, que são talvez os mais conhecidos da língua, os que causam mais confusão, e também os que estão mais no campo, assim, de atuação do administrador, alguns deles, pelo menos. E eu não vou ficar aqui lendo com vocês, porque eu acho que também não seria interessante agora. Eu trouxe uma atividade, eu vou encaminhar essa atividade para vocês, vocês vão fazer, e por meio dessa atividade, vocês vão ler essa tabela aí. Eu estou aceitando, Larissa, eu acabei de aceitar alguém agora. Não tem ninguém pedindo mais. A última pessoa eu aceitei. Então, assim, nessa atividade, vocês vão dar uma lidinha nessa tabela ali, vão revisar, vão, enfim, aprender ali por meio da pesquisa com ela. O que eu quero saber é se deu para entender o conceito. Sim, professora. Alguém tem algum exemplo aqui para me ajudar? Consertar seria um exemplo? Não. Tem consertar com S e com C? Não, porque o parônimo tem de ter o som diferente. Ah, entendi. Tem que ter alguma coisinha fonética que vai diferir. Concerto, professora? Oi? Concerto, que tem para música e para ver. Não, isso aí é um homônimo. O parônimo tem de ter uma letrinha que difere. História e história. Isso. Aí sim. Apesar do termo história com já ter caído em anacronismo, ninguém usar. Né? Mas seria. Apesar de ser uma palavra que morreu, existe, né, no dicionário. Mas seria. Cumprimento e comprimento, já falamos aqui. Tráfego e tráfico é um parônimo. Tráfego, automóveis. Tráfico de entorpecentes. É um parônimo. São palavras muito aproximadas. Mas se você olhar a grafia delas, tem alguma coisinha diferente. Professora, mas e mais
também se encaixam ou não? Mas e mais são parônimos. Tem a questão Seção não se encaixa? Como? Seção? Não, seção. Existem 3 tipos de seção. professora, O som fonético é o mesmo. Ah, questão Tem uma diferença na fonética. Seria sexta. Ah, mas se bem que os dois é parecido, né? O Sexta parônimo tem que ter uma diferença na fonética também. Professora, Ah, martelo e marmelo seria ou não? martelo e marmelo. Muda muito, né, as 2 palavras. Tem que analisar. Vou escrever as 2 aqui. Peraí. Acho que há umas 3 letras diferentes, não? Uma letra só, né? Martelo, eu marmelo. acho que companhia e campainha, não? Companhia. Sim, porque aí tem uma diferençazinha na fala. Na hora que você fala a palavra, elas têm que ser muito parecidas, mas tem que ter uma coisinha, entendeu? Um sonzinho. Igual, por exemplo. E couro. Couro Ó. de música e couro de animal. Isso. Elas são muito parecidas, mas na hora da escrita e da fala tem uma diferença, entendeu? Cor e couro. Flagrante, fragrante. Ó, flagrante, fragrante. Flagrante, de cheiroso. Fulano é flagrante, né? Ele cheira bem, sei lá, tá cheiroso. O ladrão foi preso em flagrante, ou seja, cometendo um crime. Tem uma diferençazinha, entenderam? Nossa, ia morrer sem saber essa do ladrão. Inflação e infração. Quem deu o exemplo, tá? Ótimo esse exemplo. Marciano, ó. Inflação, infração. Ótimo, parônimos perfeitos. Professora, tem dilatar e deletar. Também seria, né? Dilatar e delatar. Seria, com certeza. O som tem que ser diferente, o significado também, a escrita também. Só que tudo tem que ser aproximado. Figuras e fulguras. Tem alguns parônimos mais perfeitos, né? Tipo flagrante e fragrante, assim, é muito próximo, né? E algumas palavrinhas já vão se distanciando um pouco mais. Por exemplo, cavaleiro e cavalheiro. São muito parônimas, elas são muito aproximadas, né, no som e na escrita, mas com sentidos diferentes. Mas eu acho que vocês estão entendendo. Eu vou continuar aqui, que aí eu vou daqui a pouco falar sobre homônimos, e aí vocês vão entender. Melhor ainda. Deixa eu continuar aqui. Porque na hora que eu falar o homônimo, vocês vão entender ali a que se refere, né? Bom, agora vem a parte da regrinha complicada. Eu falei que a aula hoje ia ter esse lado obscuro da língua portuguesa, né? As pegadinhas. Então, eu trouxe aqui agora, porque aquele quadro anterior é um quadro que tem ali alguns parônimos, os seus significados, mas não são regras gramaticais. Daquele quadro, você tem que dominar o significado. Então, você tem que saber o que é cavaleiro com L e cavalheiro com LH. Não é uma regra, você tem que saber o sentido. Então, cabe a você estudar, ler, que você vai entender. A regrinha não é só isso, né? A regrinha tem de aplicar. Então, eu trouxe aqui um exemplo de parônimo, que é aquele que causa dúvidas na hora da fala e da escrita, que é o uso de onde e aonde. Vocês sabem diferenciar quando se usa um ou outro? Sim. Sim. Bom, eu vou explicar, né? Supondo que alguns ali não entendam ainda, enfim. Acho que eu joguei um videozinho lá também no AVA. Onde e aonde são 2 formas que existem na língua, tá? Então, há uma a outra também. Mas elas são usadas em situações diferentes. Ou seja, há uma regra para se usar uma ou outra. Todas as 2 indicam lugar, para começar. Então,
Nesse sentido, elas têm um uso assim parecido quando devem ser usadas. Devem ser usadas para indicar lugar. Mas o onde, ele vai sempre estar onde existem verbos que indicam permanência. Então, quando eu vou falar lá, sei lá, com o Alan, eu não vou perguntar para o Alan aonde ele mora. Porque morar, ela me dá uma ideia de permanência. Então, eu vou falar, Alan, onde você mora? Ou onde você vive, né? Ou onde você está. Porque tanto morar, como viver, como estar, indicam ideias de permanência. No sentido diferente, o aonde ele é utilizado para indicar situações de movimento. Então, se eu utilizar, por exemplo, o verbo ir, né? Eu não posso falar onde você vai, mas sim aonde você vai, porque o verbo, no caso conjugado, vai, ele está relacionado ao verbo ir, e ir indica movimento. Só que eu acho só essa regrinha perigosa, assim, por quê? Porque essa regrinha, ela fica muito no campo do sentido. E sentido é aquela coisa, você acaba dando um sentido para as coisas e outra pessoa dá outro, então fica tudo muito subjetivo. Então, essa é uma primeira regra, é a regra do sentido, onde indica permanência, onde indica movimento. Não é que vocês não possam usar essa regra, mas ela sozinha não responde tudo. Então, o que eu costumo dizer assim para vocês? Se houver uma dúvida, vocês substituam o onde por para onde. E se na frase couber o termo para onde, isso significa que naquele sentido eu uso aonde e não onde. Por exemplo, eu posso perguntar assim ao Alan, para onde você mora? Dá certo? Fica bom? Para onde você mora? Mas eu posso perguntar ao Alan, para onde você vai? Sim. Entenderam? Sim, também. Se na frase couber o para onde, ou seja, se o para onde fizer sentido nessa frase, isso quer dizer que nessa frase eu uso aonde e não onde, né? Por exemplo, eu posso falar para onde você trabalha? Não fica legal, né? Então, o correto é onde você trabalha e não aonde você trabalha. Então, usem essa regrinha também, porque eu acho que ela ajuda, tá? E bastante. O único exemplo que não vai dar certo é o verbo chegar. Eu não posso perguntar para alguém para onde você chega. Não fica legal. Mas o verbo chegar, ele sempre deve ser usado acompanhado pelo termo aonde, né? Você chega aonde você procura. Então, só esse caso ali que não cabe, porque o verbo chegar sempre está junto com aonde. Alguém levantou o dedo. Foi eu sem querer. Então tá bom. Acho que eu trouxe uma atividadezinha aqui, só pra gente testar se essa regrinha vai dar certo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Onde ela está, não sei onde começar a caminhada, onde está o dinheiro, porque indica aí permanência, e a palavra onde. Aonde você quer ir, aonde vai com tamanha pressa, vamos aonde ele quiser. E aí eu trouxe uma atividadezinha, né? Complete com onde ou aonde. O correto é onde está a educação das pessoas ou aonde está a educação das pessoas. O que vocês acham? Onde está? Onde está, porque indica permanência. E porque eu não posso falar para onde está, né? Para onde está, não vai ficar legal. Espere. Onde você vai ou aonde você vai? Aonde? Aonde, porque o verbo ir. Espere, aonde você vai? Ou para onde você vai? Vamos nos encontrar no local onde eles escolherem ou aonde eles escolherem. Onde eles escolheram? Vamos nos encontrar no local onde eles escolherem, porque não vai caber também para onde eles escolherem. Vamos nos encontrar no local onde eles escolherem. Ou
Você sabe onde estão os alunos ou aonde estão os alunos? Onde? Aonde? Onde estar, o verbo estar é permanência, né? Você sabe onde estão os alunos? Não sabemos onde fica tal rua ou aonde fica. Onde? Onde, ficar também indica permanência. E eu não posso falar não sabemos para onde fica, né? Também vai ficar péssimo. Então, não sabemos onde fica tal rua. De 5 frases ali, só uma usou aonde. Porque, na maior parte das vezes, o aonde não cabe muito bem, tá? A maior parte das vezes é o onde que vai se encaixar. Mas, às vezes, né, é ele. Então, tem essa diferença, tem essa regrinha, né? Algumas pessoas acham chato. Fala. Porque na maior parte das vezes, não na maioria das vezes. Acho que ficaria melhor na maioria, né? Em boa parte das vezes. Sei lá. Língua falada, vai saindo. Hoje o Salatiel falou assim, tem aluno pegando aula, gravando e passando aí os trechos. Eu falei, minha Nossa Senhora, porque quando a gente fala, minha filha, a gente não tem... Eu tô aproveitando para tirar a dúvida, eu não tava querendo corrigir a senhora. Não, tá ótimo. É porque fica melhor na maioria das vezes, com certeza. Mas oralidade é isso, né? Espontaneidade. Pessoal, ficou claro? Depois também eu vou encaminhar atividades, tá? Por mim, sim. Não falei que tem as partes chatinhas da língua aqui na matéria do parônimo e homônimo? A gente está em parônimo ainda. Tem mais um exemplozinho aqui, que até alguma aluna citou, que é o mais e o mas, né? Que são parônimas. Por quê? Elas têm semelhanças, né? Na escrita, mas são semelhanças, porque há uma letrinha que difere as duas, mas elas também têm significados diferentes. Às vezes eu acho que não, eu falo assim, nossa, mas aqui no ensino superior ninguém confunde mais isso, mas às vezes eu acho alunos que confundem ainda, né? Na escrita, fazem uso errôneo de uma palavra ou outra ali, a depender do contexto. Eu tenho certeza que vocês sabem discernir, mas eu também vou explicar aqui pela questão de ser matéria da minha aula, e quem não souber, se houver alguém que não sabe, que saiba agora, né? E quem já souber, que eu penso que é todo mundo, vai ouvir a mesma coisa ali de novo, que ouviu no ensino médio, e assim, é assim que anda. Bom, essas duas palavras, elas são parônimas, elas têm sentidos diferentes, são escritas de maneira diferente, porém semelhante. O termo mais, com i, é um advérbio de intensidade, né? Sabemos que o advérbio, ele existe na língua portuguesa para acompanhar o verbo, intensificando o seu sentido, né? E nesse caso aqui, eu tenho um advérbio fazendo isso, no caso, o advérbio mais. Então, quero ir mais vezes, ou hoje vivemos num mundo melhor e mais justo, ou Jonatas foi à festa com seu amigo mais sua namorada, né? E nesse caso aqui, eu estou utilizando o termo nesses sentidos. Posso passar? Eu acho que não há dúvida não, né? Pode passar. É muito simples isso. E aí eu tenho o mas, que é quase sempre é tratado, né, como uma conjunção adversativa. Ele tem a função de unir duas frases e, no caso, o sentido que ele traz a segunda frase é um sentido de adversidade, né, de contrariedade. Então, ele apresenta uma ideia adversa, né, aquela que, então, começou o período. Quase sempre é assim que ele é usado. Então, por exemplo, numa frase, sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora, eu tenho aí uma situação contraditória. Sou muito calmo, mas em determinado momento, que é nesse momento, não estou calmo, né? O que difere o mas do mais, então, é basicamente esse sentido, e o mas sempre é antecedido por vírgula, sempre. Sempre vai ter uma vírgula antes de mas.
A menos que ele comece uma frase, né? Mas se ele estiver no meio de um texto, tem uma vírgula antes dele. E também é péssimo começar a frase com mas, tá? Quando você escreve um texto, e aí você começa um parágrafo com mas, tá ruim. Porque o correto é quando você começa um texto, um parágrafo, né? E queira utilizar o sentido ali da contrariedade, você use entretanto, portanto, nunca comece um parágrafo com mas, né? O mas ele é feito mesmo para ser usado no meio de frases, no meio de períodos, no meio de parágrafos. E ele é antecedido por uma vírgula. Há outras funções para ele, mas basicamente ele é uma conjunção adversativa. Então, essa é a regrinha do mas, né? E do mais. Todo mundo já sabe disso. Eu trouxe uma outra aqui, que também é parônimo e causa uns probleminhas. Essa eu sempre pego também, assim, vou corrigir um texto, vejo esse erro. Ou mesmo na fala, a pessoa está falando, eu percebo que ela errou, né? Às vezes acho que eu falo errado também, assim vai. Mas, enfim, são parônimos e causam problemas em relação à questão do uso da língua formal, que são os termos perca e o termo perda, né? O termo perca é um verbo. Ele se refere ao fato de perder alguma coisa, né? E ele é uma conjugação do verbo perder, na verdade. O verbo perder não conjugado, ele tem algumas formas conjugadas, dentre elas o termo perca. Mas perca não pode ser usado como substantivo, só pode ser verbo, né? Então, que eu não perca o horário da aula, que eu não perca o horário da aula. Tem gente que fala que eu não perda o horário da aula, né? E aí estaria errado, seria uma confusão. Por quê? Porque o termo perca, ele só pode ser usado como verbo para indicar uma ação. Ao passo que perda é um substantivo. Ele também se refere ao termo de você perder alguma posse, então os sentidos são até parecidos, mas ele é um substantivo. Então, a perda da colheita de café prejudicou os produtores. A perda da colheita de café. Que o agricultor não perca sua colheita. Então, no primeiro sentido, a perda da colheita do café, eu tenho um substantivo antecedido pela letra A, pelo artigo A. Agora, que eu não perca, né? Eu tenho ali um verbo conjugado. Eu, antecedido pelo pronome eu. E isso causa uma confusãozinha. Fiquem atentos, porque eu acho que na minha prova tem uma coisinha ali, tá? Só para vocês ficarem atentos. Vocês sabiam disso? Eu tinha um pouquinho de dúvida, eu cheguei até a pesquisar isso, porque eu fiz um caderno de perda, né, de mercadoria lá na loja, né, para dar baixa, né, em deterioração. Mas a minha dúvida é se eu iria escrever perca ou perda. Nem sei direito, mas acho que é perda, né? Eu botei perda. Seria para fazer uma lista, alguma coisa assim, né? Isso. É até uma palavra que o pessoal do comércio usa muito mesmo, por isso que eu trago. Aqui eu tenho uma atividadezinha. Perca é uma forma verbal, ou seja, uma flexão do verbo perder. Aparece na primeira e terceira pessoas do singular do presente do subjuntivo, e na terceira pessoa do singular. Não é atividade não, são só algumas frases. Não perca essa oportunidade de jeito nenhum, não perca. Estou usando o imperativo aqui. Você não quer que eu perca essa oportunidade, não é mesmo? Não quero que ele perca essa chance. E às vezes há confusão, tá? Eu já peguei na fala, já peguei na escrita uns errinhos ali, uma confusão entre os dois parônimos, né? E perda é um substantivo, né? Que significa se privar de alguém, né? Então, esse ano houve perda de qualidade em relação ao ano passado. Joana está triste, pois a perda da tia a abalou muito. Então, alguns erros comuns aqui, ó, no slide tem. É muito comum as construções. Não quero que ela perda sua vaga. Ou ver esse programa é perca de tempo. Seriam duas construções erradas, né? Não quero que ela perca sua vaga e ver esse programa é perda de tempo.
Então, é uma confusão que ocorre aí com esses dois parônimos. Perguntas? O Marciano fez uma pergunta. Quem fez? Tá no chat? Sim. O Marciano, mas são tantas as regras para a gente usar isso aí, que eu não vou trabalhar agora, tá? É a nossa próxima matéria. Quando eu trabalhar coesão e coerência, talvez vai ser presencial, e se for presencial vai ser melhor, eu vou trabalhar isso depois da prova. Porque, olha, isso aí parece bobagem, né? Essa e esta. Mas são tantas regras e são parônimos. E causam muita confusão. A verdade é o que tem, quando você vai ler um texto, é o que tem mais de absurdo, assim, que todo mundo comete erros. Só que o que acontece com essa e esta, assim? Às vezes não compromete muito sentido, né? Às vezes compromete, mas às vezes não. Que é a mesma coisa que ocorre com perca e perda. É erro, de acordo com a gramática, é. O erro prejudica muito o sentido final? Não. Então, às vezes, com essa e esta, ocorre isso. Você erra, de acordo com a gramática, aí você faz o uso errado do parônimo, mas na hora que você vai ler o texto geral, aquilo não comprometeu tanto o sentido final, né? Mas tem muitas regras e eu vou trabalhar com vocês mais adiante. E o último aqui dos parônimos que eu escolhi, o de encontro a e, o ao encontro de, que são termos até muito formais, muito bonitinhos, né? De encontro a, ou ao encontro de, são bonitinhos, assim. Eu gosto de usar em textos, acho que enriquece, mas causam confusão, assim. Não é todo mundo que usa bem. E quando usa erroneamente, causa um problema de sentido aqui. Então, vamos lá, vamos discernir uma coisa da outra. Primeiramente, o de encontro a tem o significado de ir contra, estar em oposição, né? Então, deixa eu usar um exemplo aqui. O colega foi de encontro ao discurso do professor. O aluno foi de encontro ao discurso do professor. Isso quer dizer que ele está em oposição àquilo que o professor disse. Ele não concorda com aquilo que o professor disse, né? Ao encontro de, é exatamente o contrário. O aluno foi ao encontro do discurso do professor. O discurso do aluno foi ao encontro do discurso do professor, para ficar uma frase mais bonita. Nesse caso ali, quer dizer que o aluno concordou com o professor. Então, de encontro a indica discordância e ao encontro de indica concordância. O de encontro a também tem um outro significado, quando ele indica que algo bateu com muita força em outra coisa. Por exemplo, o motoqueiro foi de encontro à árvore. Foi de encontro à árvore quer dizer que ele esteve em choque, né? Ele bateu o seu meio de transporte nesse elemento. Mas assim, basicamente vocês têm que entender esses três sentidos. De encontro a não concordou com algo, ou de encontro a houve um choque, houve uma batida, alguma coisa de um elemento com o outro. E a encontro de concordou, né? A ideia convergiu, foi semelhante. Vocês querem fazer alguma pergunta? Beleza. Então, na avaliação, eu vou cobrar, em termos de parônimos, essas três categorias ali, né? O mas e o mais, o de encontro de, ou ao encontro de, e aquela anterior lá, que é o onde e o aonde. Mas, assim, algumas outras que talvez estejam naquela tabela ali, mas eu vou me restringir àquilo que eu estou trabalhando aqui.
O importante é que, por hora, vocês entendam principalmente o conceito também, né? Professora, você pode explicar de novo essa última parte de encontro ao encontro, fazendo favor? Vou explicar. Só estou encaminhando uma mensagem aqui para o coordenador do curso, que ele está me... Espera aí. Não posso atender, Sofia. Recusa, já avisei para ele. Doidou aqui em casa, espera aí. Pode recusar, eu já falei para ele que eu não posso atender, depois eu ligo. Tá? Tô em aula. É o coordenador do curso. Às vezes aqui vira filho chorando, enfim. O marido tá em casa hoje, ele vai se lascar. Voltemos, então. Alguém pediu para eu reexplicar o de encontro A e ao encontro D. Foi uma aluna que eu, francamente, perdi o nome. Milena. Milena. Então, vamos lá, Milena. De encontro A e ao encontro D, são duas expressões com valores de parônimo, certo? Elas são muito semelhantes, porém têm sentidos diferentes. Então, vocês têm que entender o sentido de cada uma aqui para poder usá-las corretamente na fala e na escrita. Eu vou falar, então, o sentido de encontro A, depois eu falo para vocês o sentido de ao encontro D. O de encontro A ele tem dois significados na língua portuguesa. Um deles indica contrariedade. Então, por exemplo, as ideias de Bolsonaro vão de encontro às ideias de Lula. As ideias de Bolsonaro vão de encontro às ideias de Lula. De encontro. O que isso quer dizer? São ideias contrárias, antagônicas, divergentes. Ou seja, um não pensa do jeito que o outro pensa, não vê o mundo do jeito que o outro vê. Então, são divergentes. Esse é um sentido do termo de encontro A. Tipo assim, não convide para a mesma festa. De encontro A tem um outro significado também. E aí, ele se refere ao sentido de um elemento entrando em choque. Em choque com o outro. Então, o motoqueiro foi de encontro à carreta. Quando eu falo o motoqueiro foi de encontro à carreta, eu já sei. A moto bateu na carreta. Ou o carro foi de encontro ao poste. Não há outro sentido possível a não ser. Houve uma batida, o carro bateu no poste. Então, de encontro a tem esses dois significados na língua portuguesa. Onde que pode dar um problema de conflito ali, de confusão? Quando ocorre uma confusão em relação ao a encontro de. Porque a encontro de, ou ao encontro de, indica concordância. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Sei lá. Quem concorda no Brasil hoje é difícil, ninguém concorda com nada. O discurso de Chico Buarque vai ao encontro do discurso de Lula. Assim, eles são amigos, pensam igual, andam sempre juntos. É um cantor e ele gosta do Lula. Então, o discurso do Chico Buarque vai ao encontro do discurso do Lula. O Sérgio Reis também é um cantor, né? O discurso do Sérgio Reis vai ao encontro do discurso do Bolsonaro, como a gente vê aí na mídia, né? Que ele gosta do Bolsonaro. Então, aí a gente tem o quê? Ao usar o termo ao encontro de, a gente tem uma expressão que indica concordância, que um concorda com o outro. Ainda tem dúvidas, Milena? Não, professora, agora deu para entender. Principalmente só falar Bolsonaro e Lula que entende, isso, né? Isso que eu ia falar, o exemplo ficou bem claro. Obrigada. Aí não tem como, é água e óleo, né? Isso. Se ficou entendido tudo até então, eu vou partir para os homônimos, tá? Porque de parônimo é isso.
eu vou restringir a minha prova que eu estou trabalhando aqui, né? Que eu não posso cobrar mais do que eu estou ofertando. Deixa eu partir aqui para homônimo. Vamos para homônimo, então, né? Que seriam os homônimos. Os homônimos são palavras que têm uma grafia diferente, igualzinho os parônimos, tá? Só que o som, a fala é totalmente idêntica. Porque os parônimos, eles têm uma grafia parecida, mas na hora que eu falo, dá uma diferença ali por causa de uma letrinha ou outra. Os homônimos apresentam igualdade fonética, eles têm o mesmo som, mas eles têm uma grafia diferente. Então, eu tenho dois exemplos aqui, ó, cela e cela. Cela com S, cela com C. São escritos de maneira diferente? São. Tem sentido diferente? Tem. Mas na hora que são faladas, dá para perceber? Não. Na hora que eu falo, elas são faladas da mesma forma, elas têm uma fonética idêntica. Isso porque a letra S, a letra X, a letra Z, a letra S, elas têm ali as suas formas fonéticas parecidas na língua portuguesa, né? Por isso que os homônimos existem. Cheque com CH, cheque com X. Ou verão, no sentido de ser um verbo, verão, no sentido de ser um substantivo. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, mas tentem diferenciar na cabeça de vocês do que seriam lá os parônimos, tá? Lembrando que, basicamente, a grande diferença é a fonética. Na hora da escrita, tem diferença? Tem. Na hora da fala, tem? Não. A fala é idêntica. Pode falar, Kézia. Agora ficou bem mais fácil de comparar parônimo com esse daí. Isso. Agora dá para entender melhor, né? Porque o parônimo, na hora que fala, tem uma diferença. O homônimo não, é idêntico. Na fala, na escrita, não. A Raquel até falou aqui, ó, uma vez saí apressada, só para a gente voltar para a aula lá, para não perder a fala dela. Uma vez saí apressada e não percebi que a porta de vidro estava fechada, então eu fui de encontro à porta. Exatamente, bateu o rosto na porta. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de... Eu trouxe alguns exemplos de homônimos, né? Muito conhecidos. Acender, acender, assento com C, acento com dois S, caçar com C cedilha, caçar com dois S, cela, cela, cerrar com C, cerrar com S, cesto com C, cesto com S, e por aí vai. Concerto com C, concerto com S, que alguém deu um exemplo aqui. Russo com C cedilha, russo com dois S. Laço com C cedilha, laço com dois S. Sessão, 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 que são várias sessões, né? Taxa com CH, taxa com X. E aí, na frente de cada um desses exemplos, tem aí o significado. Para vocês estudarem isso aí melhor, eu vou passar uma atividade depois para fazerem, pesquisarem. E aí fica mais fácil. O que eu trouxe aqui dos homônimos? As palavras, quer dizer, o que eu trouxe aqui para explicar melhor, né? As pegadinhas, né? Aqueles homônimos que causam uma confusão e dependem de regra. Porque esses homônimos aqui que dependem de eu saber o sentido, é mais fácil. Eu vou estudar, eu vou para o dicionário, eu vou tirar uma dúvida, enfim, ali com alguma plataforma na internet. E aqueles que são regra, né? Esses que são regra, eu tenho que saber a regra. Não tem saída. É assim que eu vou saber usar um ou outro. Então, eu trouxe alguns homônimos clássicos que causam muita confusão. E o primeiro deles, para estrear aqui, é o uso do porquê. Eu tenho 4 tipos de porquê na língua portuguesa. 4 tipos. E eles são homônimos, né? Porque eles são escritos de modo diferente, mas na hora que eu falo, é porquê, porquê, porquê. Então, são homônimos, né? Vocês conhecem as regrinhas do porquê, dos 4 porquês? Sim, professora. Sim. Mas eu vou fazer aquela fala, né, de explicar de novo. Porque vai lá, né, que alguém não domine totalmente. O primeiro porquê, que é o junto e sem acento, mas a musiquinha não fala todas as regrinhas, não. O porquê.
junto e sem acento, ele é utilizado como uma conjunção explicativa ou causal, né? E ele é utilizado numa frase para explicar alguma coisa. Ele pode ser substituído, geralmente, pelo termo pois. Então, uma regra que eu gosto de utilizar e, enfim, sempre aconselhar vocês a utilizarem é tentar substituir o termo porque pelo termo pois. Se o pois encaixar perfeitamente, é porque esse porquê é junto e sem acento, né? Comprei este sapato porque é mais barato. Comprei este sapato, pois é mais barato. Eu estou explicando algo, né? O porquê junto e com acento é muito fácil também. Eu acho que é até o mais fácil. Esse porquê ali, ele é utilizado com a função de substantivo. Então, ele sempre é antecedido por um artigo definido ou indefinido. Quais são os artigos? Os artigos são o, a, um e uma. Como porquê é masculino, eu vou usar o ou um, né? Então, não consigo entender o porquê de sua ausência. Como eu tenho o artigo antes da palavra, a palavra deve estar acentuada. O porquê. Ou não falou um porquê você quer, né? Também estaria acentuado. Esse porquê pode estar no plural. Ninguém entende os porquês do suicídio, sei lá, né? Do roubo. Aí eu poderia pôr também no plural. E é o único caso que pode estar no plural. Esse porquê junto e com acento circunflexo no final. O próximo porquê, que é esse separado e sem acento, é o que eu uso a maioria das vezes. Ele tem 3 regras, tá? Não tem uma regra só. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ele, porque ele é o mais comum, ele é o mais usado. E é o que tem 3 regrinhas. A primeira delas é para fazer perguntas, né? Então, eu uso esse porquê separado, sem acento, para fazer perguntas. Por que você chegou atrasado? Ou por que as pessoas mentem tanto? Tá. Essa é uma regrinha clássica, todo mundo sabe. Esse porquê, ele também é usado quando ele indica motivo ou razão. Dentro de uma frase, ele vai guardar consigo o sentido de motivo e razão. Estou pensando aqui num exemplo. Ninguém sabe por que perdeu tudo que tinha. Ninguém sabe por que perdeu tudo que tinha. Então, essa frase aí, ó, ninguém sabe por que perdeu tudo que tinha. Nessa frase, seria esse tipo de porquê aí, separado sem acento. Porque ninguém sabe o motivo, ninguém sabe a razão de ter perdido tudo que tinha. Dentro dessa frase, esse porquê, ele resguarda esse sentido, né? Ninguém sabe por que perdeu tudo que tinha, ninguém sabe o motivo, a razão. Uma outra situação em que esse porquê é usado é quando ele substitui o termo por qual, né? Que é menos usado, mas, por exemplo, ninguém sabe por qual caminho. Tem alguns comentários, eu não estou lendo aqui. Ninguém sabe por qual caminho chegará o estrangeiro. Nesse caso aí, nessa frase, eu também poderia escrever: ninguém sabe por que caminho chegará o tal estrangeiro. Então, nesse tipo de uso, ninguém sabe por que caminho chegará fulano, em que ele substitui geralmente o por qual, que é mais usado até, eu também estaria usando o porquê separado sem acento. Então, esse porquê ali, ele não tem uma regrinha só. São 3 regrinhas para ele. E ele é o mais usado.
Eu vou olhar as falas de vocês agora. Aí eles falou, eu acho que eu não conheço a musiquinha, né? Aí o Luiz, sério? Nossa, eu usava no fundamental, levei até o final do ensino médio. Eu não sei essa musiquinha não, Luiz. Eu já ouvi uma vez, mas ela não fecha todos, assim, sentidos, não. Eu acho que esse do porquê separado sem acento mesmo, ela não fecha. Canta aí, Luiz. É o Luiz que sabe? Acho que ele não vai querer participar, não, desse The Voice. Fala que dá nota. E o último porquê, ele vem no final de frases, né? Você chegou cansado? Por quê? Ele sempre aparece no final das frases. E nunca no começo. Eu nem sabia que tinha musiquinha, eu acho que eu sou a única, né? Ou todo Eu mundo também, tem. eu já ouvi essa musiquinha, mas eu confesso que eu não decorei. E é uma musiquinha que não cabe pra tudo, não. Eu nem sabia que existia. Agora, se fosse musiquinha de matemática, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Mas ele não quer compartilhar conosco a musiquinha. Então, ele vai guardar esse conhecimento para ele e vai deixar todo mundo se dar mal. Tem mais alguém que sabe a musiquinha? Mas só pode falar que sabe se for cantar. Se não souber, nem precisa falar. Porque aí dá aquela vontade da gente ouvir, entendeu? O Luiz vai mandar o link no grupo depois. Manda para mim também, Luiz. Mas, ó, não se apeguem só à musiquinha, tá? Se for a mesma que eu conheço, ela não fecha tudo, não. Pessoal, olha, eu deixei lá no AVA, eu deixei um artigo que explica direitinho os porquês, as regrinhas, né? Tá tudo lá. Não é difícil, mas tem que decorar. Outro homônimo chatinho, o afim junto e o afim separado. É homônimo por quê? É escrito diferente, mas o som, né? Afim é o mesmo, então é homônimo. Vamos entender aqui a diferença. O afim junto, ele significa semelhante. Por exemplo, matemática é matéria afim à física. Matemática é matéria afim à física. É junto, né? Por quê? Porque é uma matéria semelhante. Ela tem alguma proximidade ali, né? Pedro e Maria são afins. Porque, no caso, esse afim, ele pode para o plural, né? Pedro e Maria são afins. Nesse caso aí, eu digo que eles têm algumas afinidades em comum, né? Que poderiam ser de parentesco, eles são afins porque eles são parentes, ou até que são pessoas que o santo bate, né? E aí eu teria que ter o contexto para indicar se esse afim ali é de parentesco ou é de pessoas que pensam de maneira semelhante. O afim separado indica uma finalidade. Então, por exemplo, vou estudar toda a noite a fim de conseguir uma boa nota. Então, a fim de conseguir uma boa nota separado porque indica uma finalidade, né? Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Joana é minha afim, assim como Thomas. A física é uma disciplina afim da química. Afim junto, indicando afinidade entre pessoas ou entre conteúdos. Ou, volto para casa mais cedo a fim de estudar, para estudar, né? Também pode ser usado em estou afim de você, né? Aquela coisa bem informal, que é uma paquerada, e que eu não sei nem se usa mais essas coisas assim. Mas, fulano tá afim de você. Quer ficar com você, quer namorar. Oi? Eu acho que aí usa. Não usa mais, não? Acho que sim, que usa sim. Usa ainda? É da minha época isso aí. É meio... fala assim, fulano tá afim de você, tá normal falar isso ainda. Eu imaginava que não.
E o último que eu trouxe para a aula, né, que são 3 homônimos, assim. Nesse caso aqui, são 3, às vezes acontece. Igual seção, seção, seção. São 3 homônimos. Acerca de, acerca de, acerca de. Acerca de junto, acerca de separado e com H. Então, é tudo diferente. O primeiro, acerca de, se refere a sobre, né, a respeito de, sobre algo. Então, estávamos conversando acerca de política, sobre política. Estávamos falando acerca do preço da carne, sobre o preço da carne. Então, é o que mais se usa, eu acho, assim, no dia a dia. E é uma palavra mais culta, mais formal. Então, em vez de ficar falando assim, falei sobre isso, falei sobre aquilo, a gente geralmente fala, falei acerca, né? Ou falei a respeito de, que fica um pouco mais formal. Mas equivale ao sentido de sobre. Acerca de, separado, se refere a perto de, aproximadamente, né? A vítima foi encontrada a cerca de 10 metros do local. Próximo, né, aproximadamente a 10 metros do local, enfim, que ela foi assassinada. E o acerca de com H, sentido de tempo decorrido, né? Então, há cerca de 3 semanas, estive na Faceli, conversei com fulano. Então, nesse caso aí, tem sentido de tempo decorrido, tempo passado. Então, também são 3 homônimos e também causam confusão. São homônimos, sim, porque o são é idêntico a acerca de. Para as 3 situações tem o mesmo são. Pode falar, Raquel. Acho que foi a Raquel que levantou a mão. A professora tem assim e tem o assim. No caso, aquele assim que tem A, H e o sim, e o assim tudo junto também é onônimo? Como? Tem o assim. Assim junto eu conheço, mas a outra forma... Não, a outra forma eu nunca vi. Escreve para mim aqui no chat, se você puder. Esse assim primeiro que você falou aí, esse assim, sim, é uma expressãozinha. Não existe. É informal, é uma coisa muito... Tá. Muito do campo da fala, da informalidade. É quase uma invenção, assim, do brasileiro. Tá. Nem chega a ser um homônimo do assim. Entendi, então. É o assim tudo junto mesmo, tá? Késia, no caso, esse à vista, vamos lá. Esse à vista separado, primeiramente ele tem uma crase, né? Que você botou sem crase ali. Então ele tem uma crase, o separado, né? E ele se refere à compra de algo. Então, comprar algo à vista, vocês sabem como se fala, né? Esse à vista que você fala junto ali é um verbo, né? Mas são homônimos, sim. Eu poderia ter também o à vista sem crase e o à vista com crase. E seria também homônimos, né? Porque à vista com crase se refere à compra. E à vista sem crase, separado também, que está próximo, que eu posso enxergar. Seriam homônimos. Olha, o meu slide eu encerrei. Perguntas? Não, professora, tá tranquilo. Tá, então eu vou parar aqui e eu vou abrir para falar da prova. Lembram que eu falei que eu terminaria falando da prova? Sim. Ok, então vamos lá. A prova vai ser na próxima semana, ela é online. A P1 vai ser online, a P2 nós não sabemos. Então a P1 é online, vai ser pelo AVA. Então é no mesmo... É o mesmo critério de sempre, né? Vocês recebem a prova pelo AVA e vocês reencaminham ela pelo AVA também. Então, isso aí já é de praxe. A prova, ela tem que ser dada no horário de estudo de vocês. Então, ela tem que estar aberta
das 7 às 10h30. Isso aí eu não posso fugir, né? Mas eu tenho autonomia para dar mais tempo. Então, eu posso, uma autonomia minha, uma escolha minha de professora, aumentar o tempo da prova. Isso aí não é obrigatório, eu não sou obrigada a fazer isso. Eu faço porque eu escolho fazer, né? Então, eu vou abrir a prova mais cedo. Eu vou abrir a prova desde as 10 da manhã. Eu vou deixar a prova aberta das 10 da manhã até as 10h30 da noite. Tá? Então, é o meu horário. Vocês vão ter acesso a partir das 10 e vão ter de me entregar a prova até as 10h30. Então, quer dizer, eu estou dando um tempo maior do que o tempo da minha aula. Mas, agora tem um mas, né? 10h40, 10h50, vocês não encaminharam a prova para mim ainda. Ou seja, a prova está em atraso. Vocês nem encaminhem mais. Por quê? Olha só, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que a sua internet deu um problema. Pode acontecer. Então, nesse caso, eu vou explicar o que vocês vão fazer, como vocês vão proceder. Vocês não conseguiram encaminhar a prova para mim no horário por causa da internet. Foi esse o motivo, espero que seja sempre esse, né? Espero que nem aconteça esse problema, mas se acontecer. Vocês vão entrar em contato comigo por WhatsApp para avisar até 10h30. Ou vão ligar para mim, por quê? Porque eu vou estar a postos na na terça-feira, no horário da aula. Para atender qualquer intercorrência. Então, a Milena não conseguiu encaminhar, a internet não deu certo, né? Milena vai mandar uma mensagem para mim. Professora, tô com problema para encaminhar, não vai dar certo, não vai chegar às 10h30. Talvez eu consiga meia-noite, talvez eu consiga 10h40. Eu vou instruir a Milena a encaminhar para mim por outro canal. Mas aí vai ser uma conversa minha com ela ali, porque ela vai me apresentar o problema dela. Vai ser uma coisa bem definida entre nós, tá? E ela vai ter uma razão para o atraso também. Porque eu estou dando para vocês um tempo maior do que a minha própria aula, né? E a minha prova vai poder ser feita em 2 horas, pelo que eu estou mais ou menos calculando. Então, é a primeira questão aqui. Respostas exatamente idênticas. E não objetivas, respostas discursivas, né? Eu vou anular as 2 respostas idênticas. Então, se a Larissa faz uma resposta para mim idêntica da Milena, uma resposta discursiva, um pouco mais longa, as 2 estão idênticas, eu anulo essa questão para as 2. Colaram? Olha, é impossível do ponto de vista linguístico 2 indivíduos escreverem mais do que 2, 3, 4 linhas de maneira idêntica. Não existe. É impossível. Então, colaram. Aí eu anulo, tá? Às vezes acontece assim, um colega age por ingenuidade. Como é uma prova que vocês podem trocar ideias, a Larissa fez a prova, a Milena ficou com dúvida em uma questão, a Milena fala assim, ai, cara, Larissa, sou muito sua amiga, me ajuda aí, muda a sua questão para dar uma lidinha, para tirar uma ideia. Eu tô falando aqui porque já aconteceu, tá? Aí a Larissa fez de boa, fez da ingenuidade, quis ajudar a amiga, coisa de aluno. A Milena foi super sem caráter e copiou e colou. Entendeu? Vai que cola, né? Ela falou. Aí a Larissa ficou triste, veio falar comigo, chorou as mágoas, perdeu a amiga, mas eu não posso fazer nada. Aí é coisa que vocês vão resolver entre si. A questão vai ser anulada para as 2. Né? Porque aí eu já não tem como ter domínio do que realmente aconteceu. Então, tenham esse cuidado, tá? De não copiar e colar a resposta do colega, porque vão se prejudicar. Não existe o papinho da coincidência, porque, do ponto de vista linguístico, é impossível. Só é possível se a questão for objetiva. Aí, a Singrid falou uma coisinha aqui, nada justifica, tá, Iris? Porque também ninguém pode mandar a resposta pro colega ter uma noção, né? Se mandar, eu não posso saber. Alguém fez uma pergunta sobre o horário aqui.
Professora, não seria melhor abrir a prova às 19 e deixar 24 horas? Se todos concordarem, a maioria trabalha e só abre à noite. Quantas horas depois que abre a prova terá que responder? Não, mas olha só, eu abro a prova 10 horas da manhã, na terça-feira. E fecho a prova às 10h30 da noite. O tempo de aula, que é de 7 às 10h30 da noite, todo mundo vai ter. E ainda vai ter um tempo maior ainda de manhã, né? E à tarde ainda. Vocês acham que não atende vocês, não? Pera, então a gente vai ter... Eu não vou usar esse tempo de 10. Vocês preferem que eu abra meio-dia e feche meia-noite? Pode ser para mim. Professora. Bem melhor. É melhor, professora. Pode ser. Eu abro às 12. Eu abro às aqui. 12 e fecho às 12. Só que aí tem a questão da professora estar ali disponível, né? Para caso ocorra Essa que é a algum questão. problema. Eu só vou estar disponível das 7 às 10h30. Aí quem quiser chama de 7 às 10h30. Oi? Aí quem quiser chama de 10 às 7h30. Depois você não está disponível mais. Não tô mais. Porque eu tinha pensado isso, entendeu? De fechar às 10h30, porque 10h30 eu vou dormir. Mas se vocês quiserem assim, professora, deixa das 12 às 24, eu deixo. Mas aí, 10h30, eu não vou estar mais disponível para vocês, né? Ainda acho melhor de 12 às 24. Pode ser? 12 às 24? Porque a senhora ainda vai, tipo assim, vai estar disponível. Quem quiser fazer mais tarde, aí já é problema da pessoa, entendeu? É uma escolha, porque se a pessoa decidiu fazer depois das 10, é uma escolha pessoal dela, mas ela não está respeitando o horário da Faceli de trabalho, né, do professor, né? Entenderam a diferença? E se ela tiver um tempinho mais cedo de dar uma olhada, né? Mas eu sei que não atende todo mundo, mas o tempo de aula, 7 às 10h30, é sagrado, essa prova vai estar lá. Só que eu estou aumentando um pouquinho para dar uma chance aí para vocês fazerem com mais calma. Pode falar, Larissa. Professor, em questão assim, depois que eu abrir a prova, vai ter uma contagem, né, regressiva para você encerrar ou não? Um tempo, assim. Não, eu vou fechar no AVA. Tipo assim, eu recebo até meia-noite. Não, mas, por exemplo, assim, aí eu abri a prova e comecei a fazer. Eu abri 5 horas da tarde. Eu tenho até meia-noite para encerrar ou vai ter tempo? Porque igual a de TGA, ele vai colocar tempo para poder fazer depois que abre, para você ter um tempo para fechar. É tipo uma contagem regressiva. A partir do momento que não, você abrir... eu não tenho as habilidades do Danilo, não. Vocês foram salvos pela minha incompetência. Eu queria ter. Graças a Deus. Ele deve conhecer algum programa, ele faz isso, eu não sei fazer, não. Eu vou fazer uma prova, vai ficar disponível, vocês vão acessar e vão fazer... Cada um vai ter 12 horas para fazer a prova, se ele puder fazer mais cedo, se ele não puder, mas... Essa prova não tem um limite assim, ó, abri agora, eu tenho que fazer em 3 horas, não. Você tem que fazer em 3 horas se você abrir elas 9, né? Não, é porque a de matemática foi basicamente assim, ele deixou acho que quase o dia todo, e aí se você abrisse, sei lá, abri e fechei o negócio, a internet caiu, você podia voltar normal sem ter tempo, A desde que minha pode entregasse também. dentro A antes dele minha vai poder fechar também. a prova, tava de boa. A minha vai estar também, Wendel, isso aí vai estar. O que então você tá. fizer vai ficar salvo. Entendeu? Aham. Você vai poder abrir a prova, fazer 3 questões, sei lá, sair para trabalhar, voltar à noite, terminar. Aí cada um sabe a sua rotina, né? É, melhor assim. Aí eles botou assim, honestamente, eu prefiro o horário da meia-noite também, mas como não se prevê esse tipo de problemas, 10h30 parece mais viável, considerando a possibilidade de uma conversa. Eu vou deixar meia-noite, aí quem fizer depois assume o risco, pode ser? Tipo assim, eu vou deixar a prova até meia-noite. Quem assumir o risco, né? Vou fazer o quê? Aí eu já não tenho. Eu aconselho vocês a fazerem pelo menos no horário da aula, começar a fazer às 7, não deixar para fazer às 10 da noite, acho que é meio doideira. Mas quem decidir fazer no último minuto, vai assumir o risco. Vamos fazer assim? Tá ótimo.
Pode ser. Pode ser. Aí tem questões discursivas, a minha prova, e tem questões objetivas, mas tem uma boa quantidade de questões dissertativas também, porque como é a distância, eu prefiro ter essa relação ali de você ter que escrever, pensar sozinho, aquela coisa toda. Ô, professor, Pode falar. talvez você tenha até falado e eu esqueci, né, porque minha cabeça não vai essas coisas, mas depois da prova tem mais alguma coisa avaliativa, mais algum trabalho, mais... Tem, com certeza. Eu falto avaliar 7 pontos ainda. Ah, entendi. Você pretende passar um trabalho, tipo... Pretendo, terminando a P1 agora, vocês fazendo a P1, eu já venho com o trabalho. Porque agora vocês se concentrem na prova, não se preocupem com o trabalho. Mas terminando a P1, eu já venho com o trabalho. Ô, Luana, eu não me lembro exatamente, mas são de 8 a 10 questões, eu acho. Mais ou menos. Professora, eu posso falar uma coisa assim que não tem tanto a ver sobre a aula e nem a prova. É a questão das notas, que muita gente não sabe. Até, se não me engano, a Larissa veio me perguntar. Gente, são 21 pontos que você, de média, para passar, e 30 ao todo do semestre. Então, assim, com a prova com a P1, a P2 e os 2 trabalhos, a gente tem que ter 21, que é a média. Menos de 21, reprova na matéria. Isso. E não tem recuperação, essa coisinha de... Quem vem hoje da escola pública, do estado, não tem recuperação aqui, tá? Você tirou 3 na prova, valendo 10, vai 3 lá pro diário, e você vai ter uma prova final. Se você não conseguir 21 pontos, você conseguiu 19 pontos, você vai para uma prova final. Essa prova final é conteúdo do trimestre inteiro. Trimestre não, semestre. É aquele negócio da segunda chamada? E é provavelmente que essa prova final seja presencial, né? E o professor ele vai avaliar com 2 provas, P1 e P2, 10 pontos cada uma delas. Os outros 10 pontos fica a critério do professor. Ele pode avaliar com trabalho, com seminário, fica a critério. Né? Eu avaliei só 3 pontos do que é meu critério. Ainda faltam 7. Terminando essa prova, eu vou aplicar um trabalho. Mas aí eu explico depois, porque eu não vou confundir com a prova agora. Professora. Sim. Aí, no caso, a primeira prova, essa que a senhora vai passar, é 10 pontos, certo? 10 P1, sim. Aí, a média, eu tenho que tirar pelo menos 7. 7. Aí, a segunda pode não ser 10 pontos. É 10 pontos também. É 10 pontos, aí a média também é 7. 7. E os trabalhos que eu vou passar são 10 pontos e a média deles somados, 7. Entendi agora. Aí, 3 setes, 21 pontos. Você passou. Menos que 21, você vai para a prova final, que é uma prova que vale 30 pontos, e essa prova tem média de 21 também, né? Na verdade, ela vale 10, mas ela equivale a todos os conteúdos do trimestre. Estou fazendo confusão aqui. Ela vale 10, mas ela avalia tudo. E tem que tirar 7 nela para passar. Meu pretender? Mano, é melhor passar no trimestre mesmo. Verdade. E é provável que essa prova final seja presencial, né? Então, aquela segunda chamada, né? Alguma coisa assim? Não, segunda chamada é diferente. Ah, então eu tô ficando maluco. Segunda chamada é assim, ó. Amanhã tem a prova de matemática. Tô supondo aqui que eu nem sei. Sei lá. Suponhamos que amanhã é matemática. É matemática, mas a Larissa passou mal, teve cólica renal, coitada, igual a mim, há 2 semanas. Com cólica renal, ela não faz prova de matemática. Ela vai para o hospital. O HGL dá um atestado para ela. Mas ela não faz a prova. Ela tem um atestado. Ela vai apresentar o atestado pro Valério. E ela vai falar assim, poxa, passei mal, não consegui fazer a prova. O Valério fala assim, beleza, vai fazer a segunda chamada. A segunda chamada é isso. Oi? Não, eu li o negócio aqui. Não, mas eu entendi. A segunda chamada não é a prova final. A segunda chamada é para alguém que perdeu a chance de fazer uma prova por um motivo justo e vai ter direito de novo. A prova final é para quem não conseguiu a média, entendeu? É diferente. Entendi. Esse trabalho seu vai ser fácil, né? Oi? Esse trabalho seu vai ser fácil, né? Ah, calma, não vamos sofrer por hora, não. Da minha prova, o conteúdo eu vou encaminhar para a Milena vai encaminhar para vocês. Ou eu ponho lá no AVA. Acho que eu vou pôr no AVA. Mais fácil, assim, não dá trabalho para a Milena. E é o conteúdo que eu trabalhei, né? Desde o começo, sociolinguística, variedades linguísticas, comunicação empresarial,
semântica agora. Então, é isso. Você já tinha até falado, professora, que era o capítulo 1 ao 3, aí eu já Mas eu vou até continuar. coloquei lá. Já colocou lá? Mas eu vou colocar também. Vou pôr também as respostas das questões de hoje. Vou pôr umas questões lá e vou botar as respostas depois também, porque acho que não vai dar tempo de corrigir. Professora, aquela atividade também avaliativa que você passou, que tinha que fazer uma redação referente às perguntas, você vai corrigir elas também? Aquilo ali eu corrigi 1 a 1. Eu não vou corrigir aqui não, nem vai dar tempo. Beleza. Poderia ter corrigido, né? Passou. Mas assim, vocês foram bem. A grande maioria foi bem. Poucos tiraram 3, né? Porque assim, eu fui descontando um errinho, uma coisinha, o professor de português vai pegando uma coisinha aqui, outra ali. E houve alguns colegas que fizeram redações tão perfeitas, mas eu não vou lembrar o nome de nenhum. Alguns colegas fizeram redações assim, muito perfeitinhas, né? Eu, né? Não sei, Milena, não sei. Professora, eu não tô acreditando na minha nota ainda. Eu não me lembro quem tirou 3, não. Não, mané, pior fui eu que fiz a redação, porra, todo empolgado, e eu esqueci que tinha as perguntas. Aí eu mandei a redação sem as perguntas, perdi um ponto. Teve gente que fez isso, teve gente que mandou só as perguntas e não encaminhou a redação também e perdeu mais, né? Porra, aí é... Perdeu 2 pontinhos. Me conforta pra saber que eu não sou só eu. Professora, a redação que tava boa, você deu quanto de ponto? Só pra eu avaliar como é que tava a minha. Não, gente, olha só. 2 pontos, né? Quem ganhou 2 é porque não teve nenhum erro. Teve uma argumentação perfeita, teve uma concisão. Nossa, teve uma redação de um menino, não sei o nome dele, mas foi perfeita. Escreve Então, muito. professora, então se a gente tirou 2,8, 2 era por causa da redação? Provavelmente se tirou 2,8 é porque teve algum desvio linguístico na redação. Ah, tá. Beleza. Errou alguma concordância, fez alguma ambiguidade. Se eu tivesse corrigido uma a uma com a caneta na mão, aí vocês pegavam na mão e viam, entendeu? Mas como a gente está online, não deu, né? É isso que eu queria saber aonde que que eu errei assim. Mas quem tirou, tipo assim, 2,4? Não. 2,4, 2,3 é porque teve algum erro mais grosseiro. Eu quase enviei a redação sem as respostas. Na hora que eu olhei assim, meu Deus, quase. Quem tirou 2,8, 2,7, 2,9 é porque foram erros menos grosseiros. E quem tirou 3 é porque não errou, entendeu? Fez aquela redação super. Quem tirou 3 me ajuda aí. Teve uma redação especial, foi de um rapaz. Se ele deixasse, eu até iria compartilhar com todo mundo. Como ele escreve bem. Só que eu não lembro o nome dele mais. Mas assim, houve mais de uma pessoa que tirou 3. Mas essa redação em especial, eu achei ela tipo assim. Gente, esse rapaz que escreve bem se pronuncia. Nossa, professora, você podia ver. Mas eu não gosto de falar nome. E passar, porque não, e chato me falar falar nome para eu das pessoas, perguntar se entendeu? pode divulgar a redação dele. Professora, tirou 3, tá com vergonha de quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ele, em privado, se ele permite eu divulgar. Pode ser? Pode ser, que é bom que a gente fica Pode. com exemplo também, né? Isso, ficou perfeito. Aí eu vou pedir... Ficou tão perfeito que ele nem tá aqui. De repente eu peço a Milena para pedir para mim a pessoa, se ela permite, que eu não vou compartilhar. Eu acho chato só me falar o nome, professora, que eu procuro. Eu acho chato certinho. falar que o moleque é foda. Ele fez a melhor redação. Poxa. assim, eu acho que ele não vai ficar ofendido, mas mesmo assim eu gosto de respeitar a privacidade. Mas Larissa não foi uma pessoa só que tirou 3. Só que eu tô falando de uma pessoa que ela, além de tirar 3, ela fez tipo assim, sabe? Escreveu, porque eu admiro quem escreve bem, assim, fez uma ótima escrita, teve uma ótima escrita, assim. Quem tirou 3, nem sei. Vocês começam a falar nota. Eu tinha uma turma que eles não tinham nada de privacidade, eles começavam a falar nota, aí quando você ia jogando nota no Ava, eles iam por grupo e começavam a falar de nota, era uma coisa, eles não tinham nenhum tipo de privacidade entre si, eu achava estranho. Vocês são assim? Um fica compartilhando a nota com o outro. Eu tinha uma turma que era super assim, eles falavam assim, professora, pode falar o que você quiser, a gente não liga.
Só quando tira nota Rapaz, ruim. para uma turma que nunca se viu presencialmente, a gente é bem unido, eu acho. Vocês compartilham às vezes? Eu não ligo não de compartilhar. Mas tem gente que não gosta, né? Então tem que respeitar também, assim. Mas eu vou fazer isso. Eu vou ver com esse menino se ele permite. Acho que é um menino, tenho quase certeza. Mas não foi só ele que tirou nota máxima, não. Houve também outras redações muito boas também. Assim, a maioria foram muito boas, né? Redações com 2.7, 2.8, 2.9 são muito boas também. Mas são alguns deslizes que eu identifiquei, aí eu fui tirando uma coisinha aqui, outra ali, para manter a fama do professor de português, né? Então, tá certo, gente? Podemos encerrar? Sim. Então, beleza. Eu vou entrando em contato com vocês se eu precisar, por meio da líder, que ela é muito, muito boa para isso. E vocês também podem entrar em contato comigo por meio dela, né? Acho que tem dado certo, assim. Então, tchauzinho. Pode falar, Iris. Ô, professora, eu conversei com você no privado. Lista de presentes, obrigada. Professora? Pode falar. Eu conversei com você no privado um tempo atrás, que eu passei uns dias no hospital. Eu entreguei essa atividade depois. Eu só tô te lembrando dela, que eu acho que ainda não recebi Você a nota. encaminhou por e-mail, né? Isso. Só porque ainda não recebi a nota. Eu vou até anotar aqui, porque eu já vou olhar amanhã. Só para lembrar. Tá não, bom, foi então. ótimo que você lembrou, porque eu não tenho um aluno só, né? São muitos alunos. Certo, é isso aí. Coisas. Eu vou olhar. Você mandou por e-mail, eu fiz uma. Isso, obrigada, professora. Pessoal, olhem a lista de chamada ali, tá? Oi. Tem remédio, tosse. Eu vou lá ver. Deixa eu acabar. Tá. Ai, bichinho. Então, boa noite a todos, né? Só assinar a lista e se retirarem da aula, tá tranquilo. Eu vou encaminhar a atividade, sim, de revisão. Bianca, eu vou encaminhar, tá? Amanhã. Depois eu encaminho as respostas. Quando chegar próximo da prova. Professora, você também vai disponibilizar o slide? Já está lá. Ah, tá. Vocês querem que eu disponibilize essa aula também ou não precisa? Pode colocar lá essa aula, professora. Eu deixo. Beleza, eu ponho lá, vocês curtem, comentem que eu ganho. Meu canal monetizou agora. Que chique. Tá famosa. Cadê o povo que ia cantar musiquinha no final que não cantou ainda?